galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Dilma cancelou a viagem e segue escondido debaixo da cama. Gente, o vídeo de hoje está aqui em 6 temas. Quero começar falando já sobre a confusão que envolve o Executivo e o Legislativo. E eu garanto pra vocês, a coisa não tá boa, né? Pros picanheiros. Vão ver as notícias. Não se animem ainda, mas tem algumas notícias bem interessantes. Depois eu quero falar com vocês sobre traições. E não é traição em relação ao Biden, não. O Biden é 100% de confiança, de subserviência e vassalagem. Quero mostrar para vocês como algumas pessoas da esquerda andam reagindo a algumas movimentações do desgoverno, tanto em relação à viagem, quanto em relação a algumas outras coisinhas. Depois eu quero falar com vocês sobre economia. A turma da Globo meio que tá preocupada. A Miriam Leitão meio que foi desmentida no dia de ontem, né? Ou talvez ela se atrapalhou, ô Miriam. Ainda tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. E temos novas invasões de terra. A gente vai falar também esse nome da economia. Quarto tema, bem interessante, sem precisar aumentar, sem precisar forçar a narrativa, Matheus Leitão, o filho da Miriam Leitão, ele confirma com todas as letras, tintim por tintim, o que eu tô falando para vocês sobre o telecat do PT, que é tudo uma armação. Ele fala assim categoricamente que uma jogada de comunicação está dando certo. Tudo para quê? Para tornar o Haddad o queridinho da galera. Depois eu quero falar da lei do retorno, para mostrar um episódio aí que envolve uma jornalista da CNN que foi atacada pelo ministro aí do PT. E se der tempo também, alguma coisinha que envolve redes sociais e regulamentação das redes. Mas vamos começar, só que antes, assim como o vídeo de ontem, vou só trazer a notícia, longe de mim tecer qualquer tipo de comentário, sabe como é que tá o Brasil hoje em dia, mas vejam a manchete, ó, suspeito daquele grupo bem problemático, começa com letra P, depois tem 2 letras C. Em plano contra Moro, tem mesmo advogado de Lulinha. Quem diz não sou eu, quem diz é a matéria do Metrópolis, só estou lendo a manchete. E esse advogado, você vê ali no final, o Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão e ainda hoje o advogado Fábio Tofik, que integra o grupo Prerrogativas, defende o membro da facção nesse processo. Então, temos ainda, não é qualquer advogado, é do Prerrogativas, né? O maior grupo de juristas do Brasil. Todos fazem o L, todos picanheiros. Mas vamos lá, não vamos focar nesse tempo, porque sabe como é, né? Polêmico, mas tá todo mundo vendo e muita gente já comentou isso ao longo do dia de ontem. E eu também tinha dito pra vocês, né? Aquela notícia lá do e-mail repercutiu no dia de ontem, né? Muita gente comentou. Mas vamos lá. Gente, uns dias atrás, quando teve aquela baita confusão, que foi a fala do Dilma, né? Sobre a armação do Moro, eu falava, pessoal, essa treta aqui com Lira, eu acho que é muito maior do que o pessoal tá repercutindo até o momento. Vocês vão ver as últimas notícias que saíram, né? Mas vamos começar por essa. Seu Dilma, Pacheco e ministros cancelam viagem lá para o Oriente. Empresários mantêm agendas paralelas. O Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, ele foi. Fico me perguntando por que os outros ministros não foram. O Alckmin poderia ir. Inclusive, a matéria fala sobre isso, mas fala que os petistas, né, ficariam meio com inveja. Podia ter uma reunião com o vice-presidente, não seria com o Xi, mas iria conversar com o governo, poderia tratar de alguns acordos. Se o interesse do PT, se o interesse do Lula, se o interesse de toda essa gente fosse trazer benefícios para o Brasil, essa viagem ela não teria sido cancelada. Ela não seria cancelada. Os ministros iriam, eles teriam reuniões bilaterais em suas áreas, meio ambiente, ciência e tecnologia, minas e energia, que o Alexandre Silveira também estava cotado para ir, e não foram, todo mundo cancelou. Ou seja, o interesse disso daqui não é Brasil. Não é Brasil, é qualquer coisa menos Brasil. Que se fosse, a viagem seria mantida. E ela poderia acontecer conforme diversos veículos da imprensa relataram. Então esse é um ponto que tem que ficar bem claro para as pessoas. E essa nota fala o seguinte, que o presidente cancelou missão oficial por recomendação médica após a pneumonia. O engraçado é que começa com a pneumonia leve, né? Agora já tá, fica escondido debaixo da cama. Auxílios do presidente dizem que a remarcação de uma nova viagem não depende só do Dilma tá melhor não. Vai ter que ver agora também, né? Quando é que o Xi vai poder reagendar. Quando é que o Xi vai ter um tempinho ali na agenda dele pra ver, né? Se recebe os picanheiros.
Veja como são as coisas. O objetivo dessa galera não é o Brasil. A turma poderia ter ido, mantinha um compromisso, não dava um bolo internacionalmente. Isso daqui foi uma piada. Mas vamos continuar. Dilma apresenta melhora, mas só deve ter agendas internas. Né? Óbvio. É um dos motivos que ele deve ter optado, né? Na hora que o médico olhou o prontuário dele, o médico falou, ó, vamos ver, na altura naquele, olhei a pressão, olhei a temperatura, etc. E com base aí no Lira, tá tirando o seu sono, acho melhor você ficar. O Lira tá indo por cima de você, né, Dilma? Então é melhor você ficar, fica por aí, dá uma melhorada, dá uma descansada e fica tendo as tuas reuniões internas. Tá lá, ó. O Padilha falou que o Dilma tá ótimo, etc, tudo mais. E falou que ele vai permanecer em repouso. E adianta que o presidente fará reuniões internas no próprio Alvorada durante os próximos dias. Em busca do quê? Governabilidade. Em busca de base. Tem que começar a tramitar. Pessoal, hoje é dia 26 de março de 2023. É o 85º dia. Tem 85 dias de desgoverno e nada anda. Nada. Nem as MPs do governo Bolsonaro, que o desgoverno tem o interesse de derrubar algumas coisas, nem isso entrou em votação. Nem isso. Né? Virou uma piada esse país. Aí diz que o petista foi diagnosticado, isso, aquilo, outro, né? A turma até brincou ontem, falou que ele tá com pneumolira. Ou então a bolsonarite, né? E Jair tá voltando quinta-feira, a ver que é por isso, né? Ele não queria estar fora do Brasil quando o Jair chegasse. O presidente queria organizar na volta no Oriente mais 2 reuniões com ministros. Certamente o debate da nova regra fiscal vai tomar a semana. Não só isso, como outros assuntos, né? Resolver todo esse imbróglio das MPs. Uma frase que eu acho que deve dar para medir a temperatura em Brasília. Sarney quer saber todos os detalhes e entende que uma crise dessas nunca ocorreu na história do país. Qual é a manchete? Sarney pede relatórios aliados sobre crise entre Senado e Câmara. É como tá todo mundo olhando, todo mundo observando. E aí, vai acontecer o quê? Ele é respeitado e por isso quer saber todas as informações importantes. Relatou ao Congresso em Foco um aliado do governo Lula. O bicho tá pegando. E o Dilma tá aí, sem saber como resolver. Em meio à insatisfação, o governo promete liberar emendas e cargos até abril. Vejam só. Será que esse aqui é o motivo que o Lula ficou doente? É a falta de governabilidade? O governo do Dilma já recebeu diversos recados, diretos ou indiretos, de que ainda não tem uma base no Congresso que lhe garanta a tranquilidade para votar os projetos prioritários do terceiro mandato do petista. A falta de um apoio robusto é justificada ao que é tratado como uma falha na montagem da esplanada, mesmo após ele ter distribuído ministérios a partidos políticos como MDB, União Brasil, PSD, cada um deles tem 3 pastas. Parlamentares afirmam que o governo não soube equalizar a distribuição entre o Senado e a Câmara e agora os deputados cobram a fatura, que é exatamente a fala do Lira. Falou, ó, quem deveria ter o maior interesse na tramitação das MPs é o Senado. Foram eles que nomearam ministros. São eles que estão compondo com o Executivo. Não somos nós. Uma das MPs é a que permite essa reestruturação, onde foram criados 14 ministérios. E eu acho que o Dilma não quer demitir ninguém, né? Se não tem governabilidade agora, com toda essa divisão, imagina na hora que dividir de novo. Vamos lá. Além do mais, né, além de mais espaço no primeiro escalão, parlamentares das 2 casas reclamam da letargia do desgoverno em destravar cargos e emendas. Ainda estão pendentes restos a pagar de verbas previstas aos congressistas referentes ao ano passado, enquanto os cargos de segundo e terceiro escalões seguem travados na Casa Civil, comandada pelo Rui Costa. O Costa está recebendo uma friturinha. E sobre esse ponto, uma informação que não está aqui na nota. O que é que está acontecendo também, né? Que eu fui lá tentar dar uma apurada. Sabe o que é uma referência circular? É o seguinte, ó, é quando você fala sempre que x é igual a y. E y é igual a x. Aí você fala, tá, e quanto é x? Y, tá. Mas y é quanto? Y é igual a x. E a gente fica nesse eterno ciclo. Então você precisa de um número. Você não sabe quanto é. Fala assim, cara, mas e aí? O que é que eu quero falar com isso? O desgoverno está travando os cargos para conseguir os seus objetivos.
as pautas avançarem. Mas a classe política diz, eu só vou avançar se eu tiver o cargo. Aí o governo fica, mas qual é a minha garantia? A garantia sou eu, os deputados falam. Aí o governo fala, então não vou te dar cargo. Aí os deputados falam, então não vou aprovar tua matéria. E fica nessa. E a coisa não anda. O governo só quer dar quando aprovar. E os deputados só vão aprovar quando o governo der. E aí vai para onde? Estamos no impasse. E esse impasse, aparentemente, o Alexandre Padilha e o Rui Costa não estão sabendo resolver. Vale a pena relembrar, governo Bolsonaro, a turma reclamava da forma como Bolsonaro falava, reclamava, falta uma articulação. Lembra disso daí, né? A turma do MBL adorava falar, não, tem articulação, governo Bolsonaro. Agora a gente nunca viu essa algazarra, né? Essa confusão. Falar que o governo Bolsonaro estava brigando por cargo, não, porque o governo Bolsonaro não liberou cargos para aprovar isso, para aprovar aquilo outro. Esse tipo de notícia não acontecia. Tá? A gente fala a verdade, quem não tava com saudade disso daqui, lembra aqueles tempos antigos, 2005, CP dos Correios. Em busca de acalmar os ânimos, o Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, tem recebido uma série de parlamentares em busca de colher as principais demandas e reclamações. Nos últimos dias, o articulador político prometeu uma liderança do União Brasil que em breve tudo vai mudar. Agora vai ser a fase do amor. As verbas começaram a ser pagas até abril e os cargos também serão liberados. Bom, até abril eu espero que seja logo, porque é exatamente dia 1º de maio. Peraí. Não. Esse mês é 31. Fecha 90, cravado. Rapaz, exatamente dia 1º de maio. Acho que vai ter MP que vai caducar, viu? Então, acho que tem que correr mesmo. O mês de abril é a reta final. A reta final, dia 10 de abril, completa 100 dias de desgoverno. Dentro do próprio PT, deputados também espalham a previsão de dias melhores. E aí, veja. Dilma acumula desgaste por fala sobre o Moro e recalcula plano após a viagem, né? Após cancelar a viagem para o Oriente. E aí falava que o Planalto ainda recalcula plano após cancelamento da ida do Dilma. Lembra que antes disso rolar, no fim da semana passada, começaram a sair as notícias, né? Da turma do Haddad, ligou lá pro Lauro Jardim, pediu ajuda, não, que o arcabouço fiscal vai ser apresentado, isso, aquilo, outro. E aí no meio do percurso, o PT deve ter recalculado, falando, pô, estamos no meio de um grande desgaste, o governo só faz apanhar, não vamos falar agora do arcabouço fiscal, que vai ser mais críticas por parte da imprensa, segura, deixa para apresentar quando voltar do Oriente. Deixa para apresentar depois, segura, vamos segurar. Aí agora, não vai ter mais a viagem. Por quê? Porque a viagem, eu tinha dito para vocês, eles esperavam que ia rechear as TVs, os jornais, as redes sociais com vários fatos positivos. O governo investiu pesado, a EBC fez parceria com a Xinhua, iam mandar para lá o Marcos Uchoa. E agora? E agora? O governo já vinha de um grande desgaste, e aí o Dilma protagonizou essas falas absurdas sobre o Moro, que piorou toda a situação. E aí a válvula de escape deu errado, né? Que aí tá lá, ó. Havia expectativa no desgoverno que a atenção sobre as declarações do presidente seria substituída pela repercussão da agenda, como a reunião bilateral com Xi, que ia ser porreta, além de visitas a fábricas e encontros com empresários. E nada disso aconteceu. Nada. Se ele tá dodói ou não, eu não sei. Eu sei que ele tá com um problema bem grande para resolver e muito longe de uma solução. Pelo menos uma solução que eu acho que agrade aos petistas. Petistas ligam um alerta com incapacidade de Dilma de ampliar apoio entre a população. Quem poderia imaginar? A imprensa realmente achava que só porque a Rede Globo ia martelar todos os dias que o Dilma é o grande herói do povo brasileiro, as pessoas falaram, beleza, agora eu vou deixar de ser direita, agora eu vou deixar de apoiar o Bolsonaro e eu vou fazer o L. Dentro do PT, há quem avalie que Lula deve prestar atenção em um dado crítico, nada sobre o Lira, mas ao fato de passados quase 4 meses de governo e após o 8 de janeiro, o presidente ainda ter o mesmo nível de apoio na população que tinha na eleição. E a avaliação é que, ao travar rixas, com Moro, com Bolsonaro, ele só atiça a polarização, o que não ajuda.
não ajuda, né? Não tá bacana. E eu vi essa notícia, eu fiquei aqui olhando. Eu realmente me pergunto o que pensar sobre isso. Será que um cara desse tá apto a governar o país? Gente do céu. A curiosa confidência de Lula a Lira. Em minhas discussões sobre governabilidade, Lula fez uma confidência curiosa a Arthur Lira. Disse o mandatário do país ao presidente da Câmara dos Deputados: não tenho celular, não leio jornais, não mexo nas minhas redes sociais, assisto televisão e mesmo assim só vejo os canais que a Janja coloca. O Lula deve ter virado woke, né? Se for só a Janja que escolhe a programação, tô até com medo do que é que o Dilma anda assistindo. Acho que ele deve estar meio triste. Tá meio deprimido, né? Não acho que é a programação que ele estaria acostumado a assistir no passado. Olha a situação. Um presidente da República que não sabe o que está acontecendo nas redes sociais, não acompanha nada. Não acompanha notícias, não lê jornal, não tem celular, nada. Mas tudo bem, né? E aí, ontem, no final da noite, não sei o que pensar sobre isso também, mas achei bem interessante essa postagem. O Fábio Van Garten, todo mundo deve conhecer, publicou às 10h30 da noite que boatos de gritaria ontem no Alvorada. Ministros do desgoverno. Ferveu por lá. Tô apurando. Para que o Van Garten traga mais informações na imprensa. Mas vamos comentar mais sobre essa viagem. Falar sobre traições. Que quem fala isso é a própria turma da esquerda. Inclusive, eles utilizam assim a criação de teorias conspiratórias para tentar passar pano pro inexplicável. Mas vamos começar por partes. O Estadão soltou uma nota ontem bem interessante, falando o seguinte: negociada pelo Dilma, a adesão brasileira à nova Rota da Seda divide opiniões. No Brasil, um dos principais promotores dessa ideia era o João Dória. Enquanto era governador do estado de São Paulo, o Dória aprontou, não foi pouca coisa. E o seguinte: embaixadores afirmam que o ingresso em projeto, né, do Xi, que completa 10 anos agora, não traria vantagens evidentes para o país. Mas o ex-chanceler Celso Amorim fala a favor da nova Rota da Seda. Mas fala o seguinte: que o governo comuna colocou na mesa de negociação para a visita do Estado, do Dilma, a adesão formal ao projeto da nova Rota da Seda, que foi lançado pelo Xi em 2013. A iniciativa comuna completa 10 anos agora. A participação brasileira, ainda em avaliação, divide opiniões da diplomacia. A galera assim, rapaz, não sei se vale a pena. E seria um gesto político a favor dos comunas, no momento de rivalidades e tensões exacerbadas com os Estados Unidos. Bom, peraí. Se o PT fosse aquele PT que todo mundo conhece, raiz, 100% foro de São Paulo, 100%, né? 100% mesmo, com certeza o PT iria aderir. O PT, raiz, 100% foro de São Paulo, ele sempre esteve ao lado dos comunas, né? Rússia, Cuba, Venezuela, nunca teve medo e sempre fizeram questão de se colocar contrários ao imperialismo americano. Agora não. Parece que o Dilma não quer melindrar o Biden. Virou amigo. Foi lá visitar, né? O que é que ele deve ter escutado dentro da Casa Branca quando ninguém estava vendo? Deve ter falado o seguinte, né? Obrigado, Biden, por todo apoio aí que deu ao longo de 2022. Integrantes do desgoverno deram declarações conflitantes. Questionado sobre a possível adesão, o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty, indicou desinteresse do Brasil em aderir à iniciativa neste momento. Com relação à nova Rota da Seda, eu entendo que o Brasil já tem um arcabouço muito sólido que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, a COSBAN. Essa parceria, essa estrutura toda tem permitido alcançar objetivos que são infraestrutura, desenvolvimento de comércio, investimentos, estão em sintonia com os objetivos da nova Rota da Seda. Olha, ele diz agora, ela não necessariamente tem um valor agregado nesse momento. Sabe, é ser para inglês ver, isso aí é conversa mole. Já o Celso Amorim, assessor especial do Dilma, afirmou que não haveria problemas. Não tem problema nenhum, a gente pode assinar formalmente, não tem problemas. Será? Principal influenciador de Dilma nas relações internacionais, Amorim disse ao Valor Econômico que não vê razão
para o Brasil deixar de ingressar na nova Rota da Seda, nem dano político com os norte-americanos. Não vai ter nada. Tá de boa. A declaração é vista por embaixadores mais como um movimento político do ex-chanceler. Os resultados práticos a favor do Brasil e as consequências na relação com Washington na avaliação de diplomatas especializados aí com o Oriente são incertos. E aí agora você tem que pensar o seguinte: o Celso Amorim, ele não é um chanceler qualquer, ele não é um diplomata qualquer. Sei lá, esse Sabão eu nem sei quem é, nunca vi na vida. Mas o Celso Amorim, todo mundo sabe quem é. O Celso Amorim é uma espécie até de influenciador digital da esquerda. Tá direto fazendo live. É aquele cara que, além da questão política, do conhecimento que ele pode ter, etc., ele também é uma figura midiática, né, de comunicação, tá lá sempre no Brasil 247. Então, enquanto, olha só, o desgoverno, quando você olha as ações reais do desgoverno, os movimentos reais, os acordos reais que já foram firmados, o governo virou vassalo do Partido Democrata. Isso é a realidade. E qual é o mundo das fantasias? O mundo das fantasias é ligar no Brasil 247, aí vê lá o Celso Amorim falando que não, vamos derrotar o imperialismo americano. Aí o petista fala, eita, é isso aí, Celso Amorim, vamos derrotar o imperialismo. E ficam sendo enganados. Comentamos aí no início do mês alguns textos da própria esquerda demonstrando que o Dilma traiu o movimento e que não é mais o mesmo. Ele pode ter ainda, né, diversas pessoas no governo que apoiem essa turma mais à esquerda, mas hoje em dia aquela visão que o PT era 100% Foro de São Paulo não é mais. O PT agora é o Foro de São Paulo, né, um bocadinho, é um bocadinho, é como se fosse uma pizza com vários sabores. Tem um sabor Foro de São Paulo, tem um sabor Partido Democrata, tem o sabor lá União Europeia. Todo mundo manda o desgoverno, menos o brasileiro, menos o interesse da população. Esse mesmo diplomata especialista em economia afirma que a adesão seria apenas uma vantagem retórica para o Brasil, ou seja, nenhum ganho real. E que o país de fato não necessita entrar no projeto para desenvolver a relação com o Oriente. Para ele, além de não ser fundamental para o empresariado brasileiro, o lado oriental é quem mais insiste no ingresso brasileiro e certamente haverá reação dos americanos. E aí agora, olha umas coisinhas. A Vitória Abel, que escreve, acho que pro Igor Gadelha, lá no Metrópolis, no dia 23, ela soltou essa nota. Dilma quer retomar grupo com Índia e África do Sul fora do BRICS. Fora do BRICS. Estaria o Dilma agindo como um cavalo de Troia do Partido Democrata, tentando trazer a Índia e a África do Sul, o Sul global, para entregar para os atlanticistas. Isso seria o que o cara da esquerda iria falar, né? Estaria ele pegando essa turma aqui, né, esse país em desenvolvimento, para entregar para o globalismo. O grupo é uma espécie de BRICS, sem a Rússia e o Oriente. Auxiliares do Dilma ponderam que o objetivo não é excluir, não é excluir os dois, né, mas sim focar no diálogo com as nações ainda emergentes. Porque hoje o Oriente é uma superpotência econômica ao lado dos Estados Unidos, enquanto a Rússia voltou a polarizar militar e politicamente com os americanos. A gente comentou no vídeo desses dias. Olha o que é que estava acontecendo na Rússia. Conferência Rússia e África. Hoje em dia, Rússia e o Oriente, eles possuem mais investimentos na África do que os Estados Unidos, né? Se você for parar para analisar. Quem é o Dilma? O Dilma agora virou o Lancelote do Biden. Quase isso. Veja como são as coisas. É o que tá rolando. O cara traiu o movimento. Tá lá. Agora a gente virou, né, ajudante de ordens. O que é que os Estados Unidos quer? Isso aí, não, beleza, a gente vai lá. Vamos tentar ajudar. Vamos tentar desgastar. Vamos tentar causar um racha no BRICS. Que piada o Brasil virou. Você olhava acho que exatamente um ano atrás, né? Um pouco mais de um ano atrás, porque foi, acho que no final de fevereiro, início de março, Bolsonaro estava indo na Rússia garantir o fertilizante brasileiro. Bolsonaro nunca rezou essa cartilha, nunca também rezou a cartilha do Partido Democrata. Estava preocupado com o Brasil. Simples assim. Aí você vê, saiu na Veja,
Acordos com os comunas provocam reação coordenada de 34 países. Esse Rafael Machado, ele é um cara, a gente pode falar nacionalista. Não tá na direita de jeito nenhum. Tá um pouco mais próximo da esquerda. Aí ele falou assim, ó, a doença de Lula é uma variante nova. É a pneumonia atlantista. Bate continência para toda essa galera. Os globalistas no final do dia, como a direita fala. Aí vamos ver a matéria. Olha qual é o interesse. Olha como a Europa, olha como os Estados Unidos, olha como essa turma tá tão preocupada com o Brasil, gente. Será que eles estão preocupados com a expansão do Oriente? Ou será que eles estão preocupados, na verdade, com as joias que o Brasil possui? Você vê, ó. Ficou mais complexo o jogo para o Brasil na política externa. O governo do Dilma enfrenta agora uma reação coordenada dos governos dos Estados Unidos, 27 países da União Europeia, Reino Unido, Japão, Noruega, Canadá, Austrália e Coreia do Sul, à abertura de negociações para novos acordos de comércio e investimento com o Oriente. Não há vetos nem bloqueios explícitos, mas uma evidente intensificação de pressões de 34 países aliados numa ofensiva diplomática coordenada pelos Estados Unidos e a Comissão Europeia. O que eles querem? Bom, o objetivo é garantir acesso às reservas brasileiras de minerais críticos ou estratégicos. Olha só. O brasileiro não pode minerar. Hoje em dia no Brasil é melhor você fazer parte daquele grupo que começa com a letra P e termina com a letra C, porque você é suspeito, você é vítima da sociedade, você tem que ter os seus direitos humanos preservados. Você pode até fazer rebelião. Quem sabe um ministro vai lá visitar o Estado, né, para tentar dar uma ajuda, para fazer os preços se acalmarem, do que você ser garimpeiro. Garimpeiro não tem direito a nada. Direito a nada. Garimpeiro é pior do que criminoso nesse país. Mas olha, turminha do bem, eles podem minerar. O garimpeiro não, mas as empresas internacionais podem vir ao Brasil e levar tudo. Aí quer fazer a parceria para desenvolvimento de novos materiais e tecnologias para indústrias como de energia, eletrônica, transporte, saúde. Querem reduzir a dependência do Oriente, hoje o maior fornecedor mundial de níquel e cobalto. Há meses, os governos americanos e europeus uniram-se na formulação de uma proposta aos países detentores de reservas de minerais críticos como o Brasil. Olha só, eles querem ampliar o investimento. Até começaram, né, na Amazônia, dar uma ajuda. Na Amazônia tem muito mineral. Querem abertura às suas empresas? Óbvio! As empresas dele para prospectar, explorar o processamento de níquel, de lítio, de cobre, magnésio, entre outros considerados essenciais na base tecnológica de transição energética das indústrias, dos combustíveis fósseis para insumos de baixo carbono. Que lindo, hein? A pressão sobre o governo brasileiro foi ampliada nos últimos 10 dias, durante as visitas a Brasília da vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, e do subsecretário de Estado dos Estados Unidos para Assuntos Econômicos, Energia e Meio Ambiente, José Fernandes. Aí você vê que tá rolando também, né? Talvez isso aqui seja mais um dos motivos que fizeram o Dilma ficar no Brasil. Às vezes o Biden falou, né? Não vá. Você falou comigo? Você pediu por favor? Eu não deixei você ir. Tá indo por quê? Tá achando que você se governa? E aí, se vocês acham que a galera viaja na maionese, Sinara Menezes, socialista morena, Leonardo Atucci, acho que é o dono do Brasil 247. A Sinara fala o seguinte: olha as teorias. Governo sob intenso ataque das forças reacionárias neste momento, às vésperas do aniversário do golpe militar de 1964, tão grave quanto em 8 de janeiro, infelizmente com apoio de parte da mídia comercial. Menos mal que Dilma não foi para o Oriente. Estou sentindo o feeling de 1961. Aí o Atucci diz, concordo plenamente com a Sinara. E acrescento que Bolsonaro voltaria ao Brasil na véspera do golpe militar, enquanto Dilma estaria no Oriente. O golpe está no forno? O Dilma ficou para impedir o golpe, gente. Foi para impedir o golpe. Agora tá desmontado. Chupa Bolsonaro. Bolsonaro estava armando um golpe e agora acabou.
O setor de inteligência do PT detectou o golpe de Bolsonaro. Aí o Gustavo Castanão, que é de esquerda, PDT, são a máquina de mentiras e narrativas. Tá falando do Atucha e da Sinara, não entendi. Eu acho que esse golpe era verdade. Agora, o Dilma não foi pro Oriente porque Bolsonaro vai dar o golpe nele. Não, ele não foi porque ele tá doente de novo. Outra doença oportunista, como a que levou ele ao hospital sem agenda há 2 semanas. Tá chegando a hora de eu cobrar. Tem que cobrar, né? O clima tá ruim. Tá ruim. O Dilma está traindo o movimento. Falando também em traições, a gente se sente traído pelo Lula. É mesmo, é? Diz a presidente do Sidmetro de Minas Gerais. A Assembleia com Trabalhadores da CBTU de Minas foi realizada nesta sexta e terminou sem nenhum acordo a favor dos empregados. Consternada, ela afirma que jamais acreditava que o dia da assinatura poderia chegar tão inesperadamente, ao contrário do que era previsto pelos trâmites do BNDES. Aí tem as falas: eu acreditei no Lula, fizemos campanha e participamos de várias coisas junto aos outros companheiros para que ele fosse eleito, porém, foi isso que ele nos deu? Na realidade, é uma traição com sua categoria de trabalhadores metroferroviários? Não queria estar dizendo isso, mas é a realidade. O Dilma é um traidor? Aí você vê aqui, ó, a senhora, vou mandar esse vídeo para vocês. O Dilma traiu a esquerda. Eu jamais esperei que esse dia ia acontecer com a gente. A sensação que eu tive ontem e tenho ainda hoje é de traição. Traição, né? De traição do governo federal. É mesmo. De traição do Lula. Porque eu acreditei nele, a categoria acreditou nele, fizemos campanha, participamos de várias coisas, encontrei muitos companheiros na luta aqui para que ele fosse eleito, e foi isso que ele nos deu. Na realidade, é uma traição que ele fez com a categoria metroferroviária. O fato de ele não receber essa categoria mostrou o quanto ele pouco se importou com a nossa venda. Faz o L. Só isso que eu tenho pra falar, né? Encerro o meu comentário por aqui. Ainda pra, antes de fechar isso aqui, pra falar da pauta econômica, né? A Dilma foi eleita presidente do BRICS. Vai receber um saláriozinho em torno aí que a empresa está calculando entre 220 a 250 mil reais. Bacana demais, né? Pouco. Mais do que merecido. A Dilma merece, quem sabe, ainda mais. O interessante é o seguinte. Não sei se vocês viram, mas como o Jamil Chad noticia, o Banco do BRICS omite impeachment em perfil sobre Dilma. Na hora de anunciar quem era Dilma, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, a turma resolveu apagar as partes que poderiam ser melindrosas para Dilma. Como sempre, né? A turma da esquerda sabe lidar com as narrativas. A Jamil Chad fala o seguinte, ele coloca algumas falas do anúncio. Durante este período, falando da Dilma, presidiu o Conselho de Administração da Petrobras, a maior e mais importante empresa brasileira, afirmou o banco, sem referências aos escândalos de corrupção na estatal. O perfil da nova chefe do banco tampouco apresenta dados sobre a crise econômica vivida pelo país a partir de 2013. Como presidente do Brasil, Dilma Rousseff concentrou sua agenda em garantir a estabilidade econômica do país e a criação de empregos. Tem o que falar sobre isso, né? Eu vi um comentário na internet do cara falando o seguinte: não aceitamos devoluções. Falando sobre a Dilma. Vocês pegaram, agora é de vocês. Não tem direito a devolver. Pega e fica. Pega e fica. Mas vamos falar de economia, que só tem notícia ruim. Pro brasileiro, né? E pro Dilma também. Mas vamos nessa. Quem quer mais inflação? Perguntar um artigo de opinião do Sandenberg lá no Globo. Aí ele começa a falar algumas coisas que eu achei bem interessante, que eu tô falando pra vocês. Escancara toda a hipocrisia das narrativas que o PT vem tentando levantar, principalmente contra o Roberto Campos Neto. Ele fala o seguinte, ó: eis aqui alguns caminhos pro Dilma forçar o Banco Central a reduzir os juros, ou simplesmente para infernizar a vida do Campos Neto, expondo que ele joga a toalha. Primeiro, forçar a demissão do Campos Neto. É a primeira opção que tem. Por comprovado e recorrente desempenho suficiente, como diz na lei que estabeleceu a independência do Banco Central.
E como é que faz isso? Para vocês verem, é possível. Seria assim: o Conselho Monetário, que é o CMN, que é integrado pelo ministro da Fazenda, o Haddad, Planejamento, Simone Tebet, e pelo próprio presidente do Banco Central, ou seja, o governo tem 66%, submete o pedido de exoneração ao presidente da República, que encaminha ao Senado, ou seja, não precisa do Campos Neto. O Haddad e a Simone Tebet falam: Dilma, demita o Campos Neto. O Dilma recebe: eita, vou encaminhar para o Senado? Encaminhar para o Senado. Por maioria absoluta, 41 votos, o Senado pode decretar a demissão. Pronto, está resolvido. Tem voto, tem base? O Senado tem, não tem? Que é do Pacheco. Do ponto de vista técnico, em relação a reduzir os juros, não vai funcionar. A missão principal do Banco Central é a estabilidade de preços a ser obtida conforme o regime de metas de inflação, que, de sua vez, segue regras públicas. E o Banco Central está cumprindo a regra, né, que tu manda lá o figurino, taxa de juros mais alta para segurar a inflação, isso, aquilo, outro. É o processo que todo mundo já conhece. Mas sabe como é? O Senado faz política. Ninguém está preocupado com a técnica. Querendo, arranja os argumentos para derrubar o Campos Neto. Assim, Dilma precisa buscar 41 votos. No momento não tem. O presidente da República tem cargos e verbas para, digamos, convencer parlamentares, mas sairia caro com resultado duvidoso. Um eventual novo dirigente do Banco Central teria de mudar a opinião de toda a diretoria que tem votado com o Campos Neto. Mais do que isso, o Dilma precisa do Campos Neto. Porque se ele coloca o cara dele, e aí vai ser o quê? Aí vai colocar agora a culpa na diretoria. O Dilma precisa do Campos Neto para ficar lá. Para quando o Brasil quebrar, ele falar: tá vendo? Quem quebrou o país foi o Roberto Campos Neto. Ele precisa de um bode expiatório. Passa a segunda possibilidade para a gente reduzir os juros: mudar as metas de inflação. Dá para fazer isso, bem simples. A decisão é do CMN, que o governo tem 66%. O governo muda na hora que quiser, né? Onde o governo tem maioria. Ora, se o CMN fixar uma nova meta, chutando a inflação para 7%, para evitar surpresas, o Banco Central já poderia começar a reduzir os juros. Simples assim. A coisa aqui está um tanto simplificada, mas é por aí. Meta maior, juros menores. Portanto, e este é o principal ponto, para conseguir uma queda imediata dos juros, é preciso aceitar que o Brasil vai conviver com a inflação mais alta. É uma tese defendida por muitos economistas. Diz que inflação tipo 2, 3% ao ano é coisa de país desenvolvido. Não é coisa para o Brasil. Países emergentes, no segundo time, poderiam conviver com uma inflação muito maior. Olha o que ele diz agora. Essa tolerância com a inflação maior, que não seja de 2, 3%, né? Bota a inflação de 20%, que é boa, bacana, leva a uma aceleração dos preços, especialmente no Brasil, onde há muita indexação. A inflação de um ano será igual à do ano anterior, acrescida dos fenômenos de alta do novo período. Ou, se a meta oficial da inflação é 7%, os empresários colocarão esse valor em seus preços, mas aumento de custos específicos do negócio. Se o empresário sabe, a meta da inflação é 7%, na hora que o empresário ele olhar no final do dia, ele vai colocar esse 7%. Pô, esse ano estão prevendo 7%. Então já vou colocar aqui, né, nos meus produtos, para oferecer à população. Então você já vai ter esse aumento. Quanto maior a meta de inflação oficial do governo, maior vai ser que esse valor que vai ter um impacto, né, na conta do empresário para ele repassar para o cliente. Já viram onde isso vai parar? Tolerância com um pouco de inflação dá numa baita aceleração de preços, exigindo remédio ainda mais amargos, ou seja, juros na lua, para contê-lo. É uma pena que ainda exista essa discussão depois do Brasil ter passado por hiperinflação e por períodos de estabilidade. A comparação é fácil. Para quem viveu a época, vocês aí que são mais velhos devem lembrar, preferem a hiperinflação ou preferem os juros mais altos? A comparação está aí. Aí é ignorância, mas também uma esperteza escondida. E mesmo com juros altos, mesmo com o valor que está atual, que é, tá pancada, tá quase 14%. Vamos dar uma olhada. Notícia de cima é de ontem. Desaceleração da inflação terá fôlego curto, apostam economistas. Mesmo com juros nas alturas, não esperem uma inflação baixa esse ano.
pode esperar um aumento de preços generalizado. A expectativa é que o IPCA em 12 meses volte a subir no segundo semestre de 2023, aproximando-se de 6% até o fim do ano e transferindo a pressão para 2024. Conhecendo o Brasil, conhecendo a picanha, conhecendo o Dilma, eu acho que eles vão revisar esses valores para cima. Eu acho que 6 vai virar 10. Pelo menos 9. E eu, como falei para vocês, né, que a Miriam Leitão parece que estava mentindo de novo. No dia 9 de março, a Miriam soltava essa nota. Inflação de alimentos vai despencar nos próximos meses, prevê consultoria. De acordo com os cálculos da LCA Consultores, o item alimentação do domicílio vai cair de 7,4% em março para 1% em agosto. Uai, mas a turma agora está falando que o IPCA vai disparar no segundo semestre. Vocês confiam em quem? Na Miriam Leitão ou na nota do valor? Nesse caso eu estou com valor, porque também é do Grupo Globo. Mas se fosse Folha de São Paulo, eu acho que não ficaria com a Miriam Leitão. Vamos continuar. Oriente volta a comprar carne do Brasil e preço vai subir para o consumidor final. Sabe aquela história da maior redução da história, que foi 1%, 1,22%? Então, o preço vai subir. Acho que a Miriam Leitão tá errada, viu? O preço do boi gordo já começaram a se recuperar com a notícia, mas deve ocorrer um período de ajuste e depende da capacidade de compra do consumidor. Acho que o preço vai subir. Eu acho que o preço vai subir. Vai subir. E aí, nesse cenário, você deve lembrar também que nos últimos dias o Dilma apareceu com a abóbora. Não tem picanha mais, a picanha virou abóbora. Olha o que a Folha de São Paulo teve a coragem de escrever. Veja dicas para fazer churrasco vegetariano com legumes e frutas em casa. Melancia grelhada com sal, brócolis na brasa, batata doce embrulhada no alumínio. São alternativas sem carne. Que delícia, eu estou com a boca salivando. Mas nossa senhora. Gente do céu, vocês já comeram uma melancia grelhada com sal? Meu Deus do céu, eu não faço nem ideia o que é isso. Eu nem sabia que dava pra grelhar uma melancia. Esse é o consórcio. Cara, é inacreditável. Quando você pensa que você já viu o máximo do absurdo, a turma aparece pra passar pano pro Lula. Porque é isso que tá acontecendo. Melancia grelhada com sal. Brócolis na brasa. É muita falta de vergonha na cara. Tipo isso daqui, ó. Aumento de R$18 pro pobre. E aí querem falar, né? Aí, grande conquista, comemorem. R$18. Passo a passo estamos reconstruindo o Brasil. Agora é a vez dos servidores da União, que a partir de maio já deverão contar com um reajuste salarial de 9%, mais R$200 no auxílio alimentação. Alívio para os servidores e avanço no serviço público. Eu não sou contra não, acho bacana. Todo mundo ganha bem. Mas eu achava que o salário mínimo também podia ter uma gordurinha a mais. Sei o que, né? Mas beleza. Parabéns aí, Rodolfo. E aí você vê, né? Como é. O povão, salário mínimo, R$18. Para eles, Conselho da Petrobras aprova a proposta de correção em 43,88% na remuneração fixa dos executivos. Alguma vez na vida tu já recebeu um reajuste? Não é porque tu mudou de cargo, não. No mesmo cargo. Um reajuste, uma correçãozinha de 44%. Se você não recebeu, é porque você Faz o L. não fez o L, irmão. Faz o L. Faz o L. E aí, na economia caótica que o Brasil já está vivendo, olha o que a esquerda defende. O Jones Manuel, um dos grandes influenciadores digitais da esquerda no Brasil, publicou o seguinte: não taxaria os produtos vindo do Oriente, quebraria toda a burguesia do grande varejo, bolsonarista até o talo, e negociaria com o Oriente um grande pacote de investimentos em infraestrutura, transporte, moradia e produção de energia para compensar a eventual perda de emprego. Pronto. Vamos doar as empresas do Brasil para os comunistas. Quebrar a Havan em troca de duplicar as linhas de metrô do país em 4 anos é um ótimo negócio.
Tem que ter transferência de tecnologia e protagonismo de empresas públicas. É assim que a turma pensa. Eles gostam de tirar o que é dos outros para dar para os amigos. E é sobre isso que é a próxima notícia. Antes de falar da última invasão do MST, fala bem rapidinho, tem muito o que falar, né? Invasão, você já conhece como é o esquema. Mas veja essa notícia aqui do Caio Junqueira. O Dilma, o governo dele, estuda expropriar terras de grandes devedores para promover reforma agrária. Aí a turma fala o seguinte, né? Que o plano está em processo avançado, com levantamento de dívidas existentes e se esses devedores possuem propriedades rurais. A ideia é utilizá-lo para conseguir obter terras para um programa de reforma agrária, em um momento em que o MST pressiona e se prepara para uma onda de invasões no chamado Abril Vermelho. Vem aí uma onda de invasões. O problema é que o INCRA não tem recursos para promover desapropriações. Até o momento, tem 2,43 milhões para aquisição de terras. O presidente da FPA, Frente Parlamentar do Agro, o Pedro Lupion, disse para a CNN que ele contesta a ideia. A lei é clara sobre isso. Direito de propriedade é direito de propriedade. Enquanto não houver trânsito em julgado, a propriedade é do proprietário. Será que a turma da esquerda realmente quer dar terra para quem precisa? Ou será que eles querem flexibilizar o direito à propriedade privada e ficar mais fácil de tomar a propriedade dos inimigos? E aí sobre isso, né? Saiu na Folha de São Paulo ontem. Mulheres sem terra invadem latifúndio em Goiás. Cerca de 600 famílias invadiram na madrugada deste sábado a fazenda São Lucas, no município de Hidrolândia, em Goiás. Invadiu, tem que tomar. Perdeu o Playboy. Mais uma invasão, viu? No mês de março ainda. Já superou todo o governo Bolsonaro. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns à imprensa. Sem a Folha de São Paulo, sem o apoio da Globo, principalmente da Globo, nada que o Brasil vive hoje estaria acontecendo. Mas vamos lá. Quero muito comentar sobre esse tema. Muito. Antes de falar do Telecat propriamente dito, mas tem a ver. A turma da Globo ontem, né, um dos seus colunistas, escreveu um artigo falando o seguinte: da tragédia à farsa em um ato. Porque eu achei que veio bem a calhar, porque o momento atual revela: o Brasil vive uma farsa. Temos um farsante que venderam como um grande articulador, um estadista, que iria unir o Brasil, iria pacificar a nação, fazer as famílias voltarem a sentar juntas para ter o almoço de domingo sem falar de política. Só que não é isso que está acontecendo e toda a direita já sabia. Mas vejamos. Na equipe de transição de todo o governo, deveria haver uma turma de carpinteiros. Por quê? Caberia a eles, antes da posse, desmontar o palanque. Para bom entendedor, minha palavra basta. O Dilma está em palanque. O Dilma não sai do palanque, tem que dar um jeito. Tira esse cara do palanque, está ruim, está atrapalhando. Está atrapalhando. Isso evitaria, no governante, a tentação de permanecer encarapitado no púlpito, microfone em punho, agarrado a promessas que não vai cumprir. Sem um pedestal, só lhe restaria pôr os pés no chão e governar. Olha como está o nível da satisfação da Globo com Dilma. Na hora que apareceu um nome viável, seja de terceira via, quarta via, quinta via, sexta via, do raio que o parta, a Globo vai abandonar o Dilma. Se o Alckmin vestir a chuteira, for pro meio de campo, começar a rebolar, bater uns potes de chinelo, falar, ó, estou aquecendo, a Globo apoia o Alckmin. Figurinistas também seriam fundamentais. Trajes, acessórios, adereços da campanha, né, voltariam para o armário, onde ficariam guardados as 7 chaves. O novo figurino, o de estadista, entraria em cena em substituição de candidato. Ou seja, de forma bem clara, Dilma não é um estadista. Não é. Tem qualquer coisa aí menos um estadista. Iluminadores se encarregariam de jogar a nova luz sobre o eleito. Sem tantos filtros, sem áreas de sombra, apaga-se a luz cênica dos truques de mágica feitos para esconder, desviar a atenção, e acende-se outra, aquela dos cenários cirúrgicos. Bom, acho que ele devia então
dá um toque na Globo, né? A Globo vem criando várias cortinas de fumaça. Um bom cenógrafo vetaria o uso de cercadinhos. O que ele quer falar com isso? Obviamente, todas essas falas absurdas, ó. Tanto os de esgradis para militantes na calçada, quanto os de sofás nos salões para entrevistas chapas branca. Está falando do Brasil 247, sem sombra de dúvidas. Esse profissional saberia que a fase de picadeiro ficou para trás e que a plateia agora é o país inteiro. Vencida a etapa de transição, seria bom ao Vitor incluir na equipe um roteirista. Ou seja, não deixem o Dilma falar sem o script. Ele precisa ter um roteiro, ele não tem capacidade de liderar o país. Temos um farsante. Não para criar um personagem que já existe, deve ser bom, tanto que pareceu verossímil a milhões de eleitores. Não. Foi a Globo que empacotou ele e vendeu como diplomata. Estadista, vocês que são parte disso. Mas para evitar que ele se perca no papel. Para lembrá-lo de que há um roteiro, também conhecido como programa de governo a seguir. Uma figura arcaica e praticamente extinta pode ser de grande valia nessa trupe, o ponto. Uma espécie de grilo falante ou superego bonzinho que sopre no ouvido do ator governante aquilo que, por falha de memória e de convicção de caráter, ele parece ignorar, mas que estava bem claro no script, ou seja, falta um José Disseu. Perdão, majestade, mas teoria de conspiração e as fake news pertencem a eles? Você está bolsonarizando, Lula? Essas coisas quem diz é o vilão, esqueceu? Desculpe, milord, mas esse vocabulário chulo acaba nos colocando no mesmo nível daquele a quem nós queríamos mostrar superiores. Não, excelência, não é hora de falar em vingança. O amor venceu. Nada que não possa se corrigir ao longo da temporada. 4 anos é pouco para botar o país nos eixos, mas tempo de sobra para acertar o tom. Tudo fica mais complicado quando o ator principal é também autor, diretor e animador de claque. Mas, enquanto o público pagante, que por acaso é o dono do teatro, não começar a vaiar, a tirar ovos e tomates, dá para salvar o espetáculo. Olha o que a Globo está falando. Dilma, pare. Enquanto a população ainda não está nas ruas, ainda há tempo. Na hora que a população tomar as ruas, começar a pedir a sua queda, aí, irmão, não tem mais salvação. Não tem mais salvação. Vamos ter que resgatar o Alckmin. E além disso, né, dá para salvar o espetáculo e impedir que a peça anterior, de triste memória, entre de novo em cartaz. Ou seja, Bolsonaro vai voltar. Dilma, não deixe que Bolsonaro volte, Dilma. Não deixe. Estamos com medo. Podiam começar chamando os carpinteiros para desmontar o palanque. E aí, falando sobre isso tudo, né, falatório, criar uma imagem, comunicação principalmente, o Matheus Leitão revela o que eu contei para vocês, né, muito antes. Acho que o Matheus Leitão está nos espionando. O plano secreto de Lula para transformar Haddad em queridinho do mercado. Aí ele começa a contar as brigas públicas, Haddad contra Gleisi, isso, aquilo, outro, tudo mais, e começa, né, num falatório sem fim. Para lá pro meio da nota, ele fala o seguinte: segundo informado a coluna, o presidente da República gostou e até incentivou a hoje entendida como estratégia de Gleisi Hoffmann. Era tudo uma estratégia. Tudo friamente calculado. Nunca houve oposição. Impedir a ampliação dos gastos públicos como indutor de economia. Se é verdade que a economia crescerá menos este ano, precisamos aumentar os investimentos públicos e não represar nenhuma aplicação no social. Em momentos assim, a política fiscal tem de ser expansionista. Assim, à medida que a presidente do PT defendia essa ideia, engrossando o coro iniciado pelo Dilma, Haddad ia sendo visto com bons olhos pelo mercado. Era tudo uma estratégia. Foram essas visões antagônicas dentro do mesmo governo, ou partido, lembre-se, mesmo partido, que foram engrossando a ideia no mercado de que Haddad não era tão ruim assim. Por quê? Porque as opções são piores. E a estratégia deu certo. É preciso lembrar que o mercado tinha pavor do seu nome quando ele começou a ser vendido para o ministério, para ser ministro, né?
Naquele momento, André Lara Rezende, Pércio Arida eram os preferidos. Mesmo que o queridinho, no caso do Haddad, seja dos males o menor, a ascensão do ministro da Fazenda a este posto é um grande feito da comunicação petista e de Lula neste início de governo. Só para relembrar, a gente já tem falando tem um tempo. Teve um vídeo especial que eu coloquei na capa, né? O rei do telequete. Tudo nesse desgoverno é uma farsa. Tudo. Você não dá para acreditar em nada. Você não dá para acreditar na imprensa. Você não dá pra acreditar no governo, você não dá pra acreditar nos ministros, nada. Você não sabe o que é verdade. A única verdade é que o brasileiro não é prioridade. Todo mundo é prioridade, menos o brasileiro. Tá aí, Matheus Leitão confirma. Estamos diante de uma grande mentira, gente. Mas isso não vai ficar assim pra sempre, tenho certeza. Dá pra comentar pelo menos esse tema? Amanhã a gente fala um pouco mais de redes sociais. Mas olha só como são as coisas, né? No dia de ontem, o desgoverno lançou uma campanha contra as fake news. O Fábio Van Garden fala até o seguinte, ó, a campanha do desgoverno Brasil contra a fake, justamente na semana que o presidente comete fake news, né? É uma surra na cara dos brasileiros. E mais do que isso, essa turma fala tanto no amor, no jeito, criticaram o Bolsonaro por suas falas. E o que a gente está vendo é um destempero não só do Dilma, quanto de toda a sua turma. São declarações absurdas, ideias absurdas, propostas absurdas. Tudo nesse governo é absurdo. Aí agora vem a Globo, escandalizada. Ministro de Lula tenta desqualificar jornalista em entrevista e é criticado nas redes. Episódio lamentável. Ao ser questionado sobre fala do Dilma, que chamou a operação da PF de armação de Moro, Paulo Pimenta perguntou sobre a profissão de Raquel Landim. A Folha de São Paulo fez a matéria um pouco mais honesta, que ela comenta realmente sobre o caso. A Globo deu um destaque sobre algumas postagens nas redes sociais. A Folha falou o seguinte: ministro de Lula tenta desqualificar jornalista da CNN em entrevista. Falou direto ao ponto. Paulo Pimenta tentou desqualificar a apresentadora da CNN, a Raquel Landim, durante a participação em um dos programas da emissora. Pimenta questionou as qualificações de Landim após ser questionado por ela sobre a fala do Dilma, que sugeriu sem provas ser uma armação de Sérgio Moro. O plano aí do PCC contra as autoridades. Aí vamos dar uma olhada, né? Antes de mostrar pra vocês, eu vou mostrar, eu volto. Vou mostrar, eu volto. Mostrar, eu volto. Olha, é um comentário pra você ver o nível das pessoas que assinam a Folha de São Paulo. A Landim postou o vídeo nas redes sociais dela. Já comento que tem um comentário do Brito Júnior ali, mas vamos ouvir primeiro. Só que a investigação, a operação, ela nunca é colocada na rua só pela juíza. Você tem uma série de policiais federais envolvidos, Ministério Público envolvido. Isso requer uma preparação de dias. As informações que a gente tem, que isso já estava sendo preparado há muitos dias. A própria Polícia Federal divulga isso. Então, como é que o senhor coloca uma armação do Moro com a juíza e isenta dessa armação todos esses policiais e esses procuradores e promotores que estavam envolvidos nesta mesma operação? Faz sentido? A senhora é jornalista? Sim, formada pela Universidade de São Paulo. Nós jornalistas, eu também sou jornalista formado na Universidade Federal de Santa Maria, construímos o nosso raciocínio permanentemente levantando dúvidas e questionamentos, né? A senhora é jornalista? Se ela fala assim, não sou. E aí? Qual é, Paulo Pimenta? Aí vem o Brito Júnior, acho que tá desempregado, um fracassado na vida. O cara foi indelicado, mas as perguntas têm que ser mais objetivas. Mais do que ela falou, ela foi bem clara. Como explicar que isso foi uma armação se todos os relatos mostram que a operação foi construída ao longo dos dias? Picanheiros, né, gente? Picanheiro é um grupo que realmente é difícil de lidar. Aí vamos voltar aqui, Folha de São Paulo. Você vê o nível de quem paga pra ler a Folha de São Paulo.
Esse programa e os jornalistas que participam estão mais para uma comédia que não deve ser levada a sério. A maioria de direita, extrema direita, quer passar como se fossem democráticos, mas representam o que de mais atrasado surgiu nos últimos anos com bolsofascismo no poder. O ator e comediante Pedro Cardoso colocou todos eles no seu devido lugar, mostrando como são ridículos, querendo se passar como sérios quando não são. Jornalismo de quinta categoria. Isso é o que passa na cabeça de alguém que assina a Folha de São Paulo. Que só pode comentar se você for assinante. Bom, vou mandar o vídeo aí da mulher falando que o Dilma traiu ela. Vou mandar esse vídeo lá com a Laninho também lá no Telegram. Nem falei do Atlas hoje, então falo agora. Quem não assinou ainda, quiser assinar, Almanac do Brasil. Atlas Brasileiro. O Almanac da História do Brasil em Notícias. Tem que falar assim pra não esquecer, né? O jargão. Tá aí, kimpaim.com, sem BR. Se gosta do meu trabalho, também pode assinar meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E espero que você possa compartilhar esse vídeo. Vamos tentar chegar a 800 mil inscritos esse ano. E com fé em Deus, eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!